Dentre os produtos hortifrutícolas, a cenoura foi uma das mais prejudicadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Mas os impactos são grandes em todas as culturas e a situação é crítica também por causa de pontes e estradas danificadas. A informação é do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc USP. E para falar sobre este levantamento, nós vamos conversar com o João Paulo Bernardes de Léo, pesquisador de hortaliças do CPEA. Oi, João, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom, Sebastião? Tudo bem. Me fala um pouco mais desse levantamento. A cenoura foi uma das mais afetadas e por quê? Me conta como é que foi esse levantamento. Olha, infelizmente, toda essa situação aí que está acontecendo aí no estado, de todos os setores que a gente tá vendo aí que foram prejudicados, para o hortifruti não é diferente, né? Então, o que atenua um pouco, né, todo esse cenário negativo, se é que a gente pode fazer essa consideração, é que a safra de hortifruti em geral, boa parte ela já caminha para o final, algumas culturas já com a safra encerrada, outras caminhando para o final, né? Por isso os danos não foram maiores ainda do que poderiam ser, né? Mas a gente tem que lembrar que no final do segundo semestre do ano passado, a produção no estado já foi muito prejudicada e muito impactada, né? Então, quando a gente olha, inclusive, preços altos, né, ao longo desse primeiro semestre desse ano, em nível nacional, para boa parte dos hortifrutícolas, é porque a produção do Rio Grande do Sul já tinha sido muito impactada, né? E agora, para esse finalzinho de safra, né, terminou de realmente de prejudicar de vez com esse final de safra. Então, diversas culturas aí que ainda produziam, né, foram impactadas. Então, cenoura é um exemplo. Vai muito de cada município e da área em produção. Então, áreas mais de baixadas, essas áreas foram inundadas, certamente o prejuízo, se não total, vai ser um prejuízo maior. Então, isso a gente pode considerar para cenoura, para tomate, né, mesmo para batata. E áreas mais altas, o impacto é menor. Só que, mesmo em casos onde eventualmente não teve toda a perda ali da produção, exemplo, né, de tomate, há uma dificuldade na questão da colheita e logística. Então, se você não perdeu a área porque ela foi inundada ali, ou, né, pela questão, né, realmente do volume de chuva, você tem uma dificuldade aí de colheita e logística, né? Junto a isso, quando a gente pega a central de abastecimento ali de Porto Alegre, a Ceasa, está debaixo d'água, né? Então, você tem dificuldade logística, você tem dificuldade ali da questão, né, de escoar a produção, e soma aí um cenário que certamente vai precisar ter uma demanda aí de outras regiões do país, né, para estar abastecendo essa população. Então, o impacto, além de ocorrer para o próprio estado, ainda certamente vai impactar aí em termos de preço aí, né, para praticamente todo o Brasil e para muitas culturas. Agora, João, o problema não é que a perda só da cultura nesse momento, né? A água levou. Exatamente. É a perda da área de produção, né? Dos canteiros de produção, né? Tem um Exatamente. custo ainda para o produtor aí quase que incalculável por enquanto, né? Por enquanto, ainda é o que você disse, ainda não tem como dimensionar o nível das perdas, né? Muitas áreas estão debaixo d'água, né? Então, provavelmente essas áreas estão perdidas, outras ainda precisa ver o que vai acontecer, né? Dei o exemplo do tomate. Tomate é uma cultura ali, chegou no momento de colheita, você tem que colher e comercializar rapidamente, foi uma cultura, né, muito perecível, né? Então você tem um conjunto de fatores ali que realmente levam a um cenário bastante triste aí, né, para o Estado, e que vai afetar não somente o Estado, mas certamente o restante do país, né, porque as culturas hortaliças em geral, como eu disse, elas já vêm impactadas esse ano, né? Então preços, a gente viu aí ao longo do primeiro semestre, aí, preços em patamares altos, e uma tendência aí de que possivelmente para os próximos dias pode haver novas altas aí é claro, vai depender de cada cultura, né, do nível das perdas, né? A gente tem que considerar ainda que
o estado ele vai ter que ser abastecido por outras regiões, né? Você tem dificuldade ali logística, né? Vai precisar ser avaliado as perdas. Então, de uma forma geral, tem muitas perdas, sim, e ainda não se consegue mensurar o total de quanto são essas perdas, né? Mas são grandes. Bom, a produção hortifrutícola no Rio Grande do Sul é mais nessa metade norte, é a região de Caxias, por ali. Eu digo porque lá metade sul, Bagé para baixo, não há produção a ponto de, não é lógico, compensar, mas também amenizar um pouco, não? Como é que é nessa distribuição ali da geografia do estado? Fica mais na parte mais alta do estado, né? É onde se concentra a produção hortifrutícola. Mas, mesmo dentro da própria região, tem situações diferentes. Então, você tem municípios ali, no caso aí da imagem, aí, regiões mais de baixadas, as áreas foram inundadas, né? Aí você tem regiões ali um pouco mais altas, né? Em serra ali, então, regiões mais altas, a produção ela não foi totalmente perdida, não foi inundada, mas há perdas, né? Então, só dando um exemplo, conversamos com produtores ali próximo ali a Bom Jesus, tá na reta final ali da colheita da safra de batata, muito pouco ainda para ser colhido. Não houve uma perda total das áreas, tá? Muito ali vai ser colhido ainda com semente, então não houve uma perda total, mas vão haver perdas, né? Ao passo que quando você vai, por exemplo, para áreas de tomate, ali em volta mesmo, ali próximo, mas que são áreas mais de baixadas, você teve lavouras ali que foram inundadas. Então é por isso que eu disse que até para quem está lá, tá difícil, né? Não se consegue mensurar ainda o nível dessas perdas, por toda essa, né, dificuldade que se tem ali, né? Você não consegue andar de um lugar para o outro, então não dá ainda para avaliar a dimensão das perdas, mas certamente elas são grandes ainda, e como eu disse, é porque a safra ainda está caminhando para o final, que essas perdas não são, né, elas poderiam ser mais expressivas, né, se fosse um pouco antes, né? Mas certamente o estado esse ano, né, não só por essa chuva de agora, mas por todo o cenário climático desde o início da safra foi muito prejudicado aí pelas questões climáticas. E o que sobra também não vai sobrar com muita qualidade, né, João? Tem muito esse comprometimento também, Sim, não é? sim, certamente. A questão de qualidade vai ser muito impactada e o estado ainda ali vai precisar ser abastecido pela produção de outras localidades, né? João, agora eu imagino que vocês aí do CPEA nunca tenham visto uma situação ou enfrentado para efeito aí de levantamento, de pesquisa, com uma dimensão tamanha, né? Porque a gente já viu outras tantas tragédias, como no Rio, por exemplo, como em São Paulo, mas elas são mais pontuais, né? Tiveram até uma letalidade maior, mas foram mais pontuais. Agora, no Rio Grande do Sul foi de uma dimensão absurda, e aí para estudo, para análise econômica também, é de um desafio e tanto, né? Nada igual se viu por enquanto, né? Não, certamente. O impacto no estado como um todo foi muito grande, né? Muito embora essas chuvas elas não tenham atingido todo o estado, mas atingiu uma faixa muito grande e o impacto é de uma dimensão enorme, né? Sem dúvida. Certo. João Paulo Bernardes de Léo, pesquisador de hortaliças do CPEA, muito obrigado pelas suas informações, pela contribuição aqui para a gente. Forte abraço, João. Eu agradeço, um abraço.